Fala galera, aquele bom dia muito especial para vocês, muita luz no coração. Nessa videoaula eu vou fazer um comentário aqui rápido de uma questão do CESP, né? E é uma questão aqui para uma aluna nossa que está com dúvida lá do Mentoria 360. Essa questão do CESP é uma questão de raciocínio lógico. Então, antes de eu explicar a questão e entrar necessariamente nela, qual é a primeira coisa que vocês têm que observar? A questão ela traz aqui para a gente 5 premissas, tá? Afirma que todas essas premissas são verdadeiras e no final ele pergunta, após analisar elas como verdadeira ou falsa, seria certo ou errado dizer que durante a noite não chove, tá? Então, antes de eu falar sobre a tabela verdade e explicar como que a gente vai proceder na resolução desse exercício, a primeira coisa que você, candidato, precisa observar nesse tipo de questão é que cada uma dessas orações, elas podem ser reescritas usando essa nomenclatura, se, então. Então, quando eu falo assim para você, quando chove, Maria vai ao cinema, eu posso escrever o seguinte, se, quando chove, Maria, então, Maria não vai ao cinema. Não vai ao cinema, certo? Essa condicional do se, então, ela é importante porque na tabela verdade eu vou ter que me basear naquela coluna para tentar resolver o exercício, tá? Então, ele mandou uma oração, um período composto para vocês. Esse período composto é formado de 2 orações. Cada oração tem um verbo. Então, quando chove é uma oração. Maria não vai ao cinema é a segunda oração. Repara que cada uma delas tem um verbo. A primeira tem o verbo chover e a segunda tem o verbo ir. Esse período composto, ele pode ser reescrito dessa forma, galera. Se, então, se quando chove, então Maria vai ao cinema. O que você tem que analisar aqui? Vamos supor, só para você entender o enunciado do exercício, que se quando chove for verdadeiro, vamos supor então que Maria não vai ao cinema, vamos supor que isso é uma premissa falsa, tá? Então eu tenho antes da vírgula algo verdadeiro, depois da vírgula algo falso. Então a premissa toda aqui, se você olhar na tabela verdade, se a primeira for verdadeira, onde eu estou passando o mouse aqui, e a segunda for falsa, a oração toda será classificada como falsa. Muito bem. Mas o exercício diz pra gente que todas aquelas 5 premissas são verdadeiras. Então, olha o monte de possibilidades que eu tenho para esse tipo de exercício. A primeira pode ser verdadeira e a segunda pode ser verdadeira. Eu vou ter aqui uma premissa verdadeira. A primeira premissa pode ser falsa. A segunda premissa pode ser falsa. Se você olhar na tabela verdade, falso com falso, dá verdadeiro. E ela continua sendo verdadeiro. A primeira pode ser falsa, a segunda pode ser verdadeira e ela continua dando verdadeira. A única coisa que não pode acontecer em nenhuma das 5 premissas é que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Que aqui isso daria falso. E aí a gente tem um trocadilho para você poder decorar na hora da prova, que é o Vera Fischer falso. Pronto, tá aí. Então toda vez que você tem verdadeiro no se então, o falso no segundo, a Vera Fischer é igual uma pessoa falsa. Aqui. O terceiro é falso. Isso não pode acontecer, já que o exercício afirma que todas são verdadeiras. Pronto. Nessa primeira parte da videoaula, eu demorei para te explicar toda essa parte do conceito. Agora eu vou te ensinar uma receita de bolo, tá? Presta bastante atenção, para quando for esse tipo de exercício, como que você sai dele, tá? Então eu tenho 5 premissas, eu vou numerar elas aqui de 1 até 5, 1, tá? Aqui 2, aqui 3, 4, 5, certo? 2, a terceira, a quarta e a quinta. Eu vou pegar a quinta aqui, posso escolher qualquer uma. Eu vou pegar essa quinta. Por que que eu estou escolhendo a quinta premissa? Porque aqui, ele fala o seguinte, durante a noite não chove. Ele quer que eu analise essa oração. Então eu vou buscar uma oração que tem pelo menos esse durante a noite. Então eu tenho que sair do durante a noite e chegar em alguma oração que tem um não chove. Tranquilo? Por isso que eu escolhi a quinta premissa. Se por acaso eu considerar como verdadeira o durante a noite e o não chove der falso, lembra que não, aí verdadeiro com falso, aqui na tabela verdade dá falso.
E aí a resposta do nosso gabarito vai ser errado. Tá? Se por acaso der, a primeira eu considerar como verdadeira, a segunda der verdadeira, você vai assinalar o gabarito como certo. Se a primeira der, por exemplo, falso e a segunda verdadeiro, você vai assinalar ela como certo também. Você vai seguir esse comportamento aqui da tabela verdade. Então, pessoal, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Eu vou considerar a quinta premissa, eu vou escolher a quinta premissa aqui. Aqui, vamos lá. Então, agora vem a resolução. Ó, escolhi a quinta premissa. Na quinta premissa, eu vou jogar aqui como verdadeiro. Poderia colocar como falso? Poderia, não tem problema nenhum. Mas eu estou escolhendo colocar como verdadeiro. Se der falso e você fizer todo o raciocínio e a última der falso, falso com falso vai gerar verdadeiro. E verdadeiro, a alternativa correta é certa. Então eu vou colocar aqui como falso, como verdadeiro. Então vamos lá. Para que isso dê verdadeiro, aqui não pode ser falso, porque se for falso, dá falso. E o exercício diz que todas as premissas são verdadeiras. Então, se ali for verdadeiro, aqui obrigatoriamente também é verdadeiro. Pronto, para me dar o verdadeiro. Então, eu considerei que durante a noite é verdadeiro e que faz frio é verdadeiro. Repara que a conclusão aqui, faz frio, então faz frio, é verdadeira. Agora, eu vou procurar alguma das 5 premissas que tenha a oração faz frio ou não faz frio. Eu preciso que apareça o verbo fazer e apareça o frio, tá? Então eu vou vir aqui, vamos ver qual premissa tem. Ó, aqui, a terceira. Repare que a terceira ela tem a palavra faz e frio. Copio ela aqui e eu vou analisar a terceira premissa. Aqui, ó. Vou analisar a terceira premissa. E aí eu busco aqui, ó, o faz frio é verdadeiro. Perfeito? Faz frio eu já considerei como uma sentença verdadeira. Quando eu afirmo não faz frio, eu estou fazendo o contrário dessa sentença. Então aqui, ó, vai ser falso. Não faz frio é uma sentença falsa. Mas lembra que o exercício afirma que todas as premissas são verdadeiras, tá? Você vai lá na tabela verdade e vê qual que é a única coisa que não pode acontecer aqui, tá? Olha aqui comigo, ó. Se a segunda for falsa, a segunda é falsa. E a primeira for verdadeira, isso dá falso. E aqui não pode ocorrer falso. O exercício falou que todas as premissas são verdadeiras. Beleza? Então, aqui, ó, obrigatoriamente tem que ser falso. Porque se for verdadeiro, vai ficar Vera Fischer falsa. E não pode ser falso. Então eu já sei que quando o Cláudio sai de casa é uma premissa falsa e não faz frio também é uma premissa falsa e pela tabela verdade, falso com falso é verdadeiro. Aí você deve estar se perguntando aí para mim, professor, mas qual que é a próxima premissa que eu busco? A próxima que você vai pegar é a que tem esses personagens. Tem que aparecer o Cláudio e tem que aparecer ele saindo ou entrando em casa. Tem que aparecer isso. Tá? Então, quando você olha nas 5 premissas, é a segunda que te traz essa informação. Ó. Eu vou copiar ela aqui, a segunda premissa. Então, eu já comecei, ó, comecei analisando a quinta. Por que eu comecei analisando a quinta? Porque eu fui na pergunta e apareceu a palavra durante a noite. Depois eu fui para a terceira, porque eu tinha informação do fazer frio. Depois eu fui para a segunda, porque eu busquei pela informação do quando o Cláudio fica em casa. Agora, ó, eu tenho da premissa 3, quando o Cláudio sai de casa, é falso. Agora, quando o Cláudio fica em casa, agora eu tenho o verbo ficar, ó. Repara que aqui é o contrário de sair. Então, se quando ele sai é falso, quando ele fica é verdadeiro. Agora, vamos ver aqui, ó. Maria vai ao cinema. Pessoal, vamos pensar aqui comigo, ó. Se a primeira é verdadeira, obrigatoriamente a segunda tem que ser verdadeira, tá vendo aqui na tabela verdade? Porque se eu considerar a segunda como falsa, vai dar Vera Fischer falsa. E o exercício disse que todas essas premissas são verdadeiras. Então, pela tabela verdade, você obriga aqui a ser verdadeiro, ó. Certo? Aqui e aqui. Pronto. Tá aí. Agora, ó. Vamos chegar aqui na outra. Eu fiz a 5, a 3 e a 2. Eu tenho 2 personagens de novo. Ficar em casa, o Cláudio e agora a Maria. Vamos ver qual que eu olho aqui, ó. Aqui tem a Maria na primeira, ó. Vamos copiar ela, ó. Eu tenho a Maria. Ctrl C. Vou jogar aqui a primeira premissa.
Ctrl V. Então, vou fazer aqui com a premissa 1. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho a informação, Maria vai ao cinema. O nosso personagem principal aqui é a Maria. E eu disse que essa premissa é verdadeira. Quando eu falo que Maria não vai ao cinema, é o contrário. Então, isso daqui agora, obrigatoriamente, é falso. Se Maria vai ao cinema é verdade, não ir ao cinema é falso. Aí, de novo, isso tudo tem que ser verdadeiro, certo? Então, o que tem que acontecer com a primeira? Vai lá na tabela verdade, ó. Aqui não pode ser verdadeiro, porque se for verdadeiro vai ficar Vera Fischer falsa. Então, aqui tem que ser falso, certo? Obrigatoriamente tem que ser falso, porque falso com falso é verdadeiro. Conclusão, pessoal, ó, vamos dar uma olhada aqui juntos, nós, vamos lá. O que o exercício pediu aqui é essa informação, ó. Durante a noite não chove. É isso que a gente quer analisar. A questão do CESP que é isso, ó. Durante a noite não chove. Agora você vai verificar o seguinte. Quando chove é uma sentença falsa. Quando chove é falso. Então, se chove, então chover é verdadeiro. Então vamos analisar cada uma delas aqui, ó. Durante a noite e depois o chover, o não chover. Não chove. Então, ó, aqui em cima ele fala, ó, quando chove, falso. Então, não chove, verdadeiro. É o contrário disso. E durante a noite, vamos olhar aqui o durante a noite, ó. O durante a noite, aqui em cima, ó, você considerou ele também como verdadeiro. Então, aqui também é verdadeiro. O que eu tenho nessas duas premissas? Verdadeiro e é verdadeiro. E o que eu disse para vocês, pessoal? Que se, quando eu concluísse tudo, aqui fosse verdadeiro e aqui fosse verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro na condicional se então, gera verdadeiro. Por esse motivo, o nosso gabarito é certo. Pessoal, ficou um pouco longa essa videoaula porque eu quis tentar explicar mais detalhado para vocês verem. Mas a receita de bolo é sempre isso. Olhe para a pergunta que o CESP te pergunta, o que ele está querendo. Considere alguma dessas premissas antes do igual ou depois como verdadeira ou falsa. Tá? Então eu considerei a primeira parte como verdadeira. Vá buscar algumas orações que traga a segunda parte como informação. E aí você vai sempre ligando um personagem no outro, até no final você concluir. Se a primeira foi verdadeira e a segunda deu verdadeira, gabarito certo. Se a primeira deu verdadeira e a segunda deu falsa, vai dar o Vera Fischer falsa, gabarito errado. Tá bom, galera? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, um beijo.